Olá, semioticistas. Hoje é com grande alegria que nós trataremos do talvez mais conhecido postulado da teoria da semiótica, que é o quadrado semiótico. E a estrutura elementar da significação, ou quadrado semiótico, ele situa-se em estreita continuidade com a análise sêmica, que nós vimos nos 3 vídeos anteriores. E, na verdade, o quadrado ele não faz nada além de desenvolver-lhe a análise sêmica as potencialidades estruturais. Bom, trataremos um pouco da construção do modelo do quadrado semiótico. E é necessário dizer que a origem do quadrado ela remonta ao órgão de Aristóteles, que foi uma obra que reúne o conjunto dos tratados que o filósofo Aristóteles dedicou à lógica e à dialética. E no Tratado da Interpretação, Aristóteles introduz a relação canônica que regula a oposição das proposições. São duas, a contradição e a contrariedade. Bom, tais relações fundam com a noção de coerência a representação racional do real e subjazem aos esquemas lógicos da argumentação, especialmente no interior do silogismo. O seguinte, a oposição que denomino de contradição, escreve Aristóteles, é a de uma afirmação que exprime um sujeito apreendido universalmente a uma negação que exprime o sujeito não apreendido universalmente. Por exemplo, todos os homens são justos. Alguns homens não são justos. Ou nenhum homem é justo. Alguns homens são justos. Quanto à oposição de contrariedade, é da afirmação de um sujeito universal à negação de um sujeito universal. Por exemplo, todo homem é justo, nenhum homem é justo. O jogo das relações entre as proposições compatíveis entre si ou mutuamente excludentes permite calcular o valor de verdade das proposições e reger os modos de funcionamento do discurso argumentativo. Assim, a relação de contrariedade polariza os termos de uma argumentação exclusiva. Por exemplo, entre o que é obrigatório ou necessário, de um lado, e o que é proibido ou impossível, de outro lado. A relação de contradição, por sua vez, introduz uma gradualidade entre os termos de uma argumentação, entre o que é obrigatório ou necessário, de um lado, e o que é facultativo, não obrigatório, ou contingente, não necessário, em outro lado. Ou ainda entre o que é proibido ou impossível, de um lado, e o que é permitido ou não proibido, ou possível ou não impossível, do outro lado. Bom, reatualizando a estrutura do quadrado, os semioticistas levaram em conta a composição lógica das relações, mas deslocaram-lhe sensivelmente o campo de aplicação. Ele já não versa sobre a organização lógica dos modos de raciocínio, senão mais concretamente sobre o modo de estruturação dos micro-universos semânticos constituídos pela categorização das línguas naturais. Apresenta-se então como um instrumento de descrição.
Se nós abstivermos de levantar os problemas teóricos e notadamente lógicos de sua elaboração, que foram longamente debatidos entre lógicos e semianticistas, o princípio da projeção em quadrado pode ser apresentado de maneira bem simples. Ou seja, consiste num desdobramento da categoria semântica, um sema 1 versus um sema 2, por meio da operação de negação de cada um dos termos que a constitui, ou seja, um não sema 1 versus um não sema 2. O modelo põe à mostra uma rede de relações diferenciais, apresenta o jogo das diferentes diferenças passíveis de articular um micro-universo de significação apreendido sob a forma de categoria. A estruturação binária vai ao encontro dos topoi, que são os lugares do discurso, desenvolvidos desde a origem da retórica. Exemplos: aparência versus realidade, meio, fim, unicidade, pluralidade, humano, divino, vida, morte, obrigatório, proibido, natureza, cultura, etc. O quadrado desenvolve os termos sema 1, ou S1 e S2, que formam o eixo semântico da categoria. E cada um destes eixos, bem como suas respectivas negações, designa semas, que só são constituídos como tais, como semas, pela intersecção das relações que os solidarizam. Assim, o quadrado se apresenta de maneira formal como uma rede relacional abstrata, e suas grandes relações constitutivas são 5: contradição, contrariedade, subcontrariedade, complementaridade e hierarquia. Entre S1 e não S1, bem como entre S2 e não S2, que são as setas oblíquas descendentes, estabelece-se a relação de contradição. Essa relação pode parecer à primeira vista privativa, é fundadora. É a negação que permite fazer surgir o termo positivo. Como escrevia Greimas, ele dizia o seguinte: a negação é a somação do termo, exatamente a somação do termo S1 que faz aparecer o termo contraditório. A estrutura da contradição não é, pois, uma estrutura do tipo presença-ausência. É exatamente ao contrário. A ausência fazendo surgir a presença, ou seja, o não S1 já é primeiro termo positivo, uma vez que implica ao manifestar-se aquele que ele nega. Um exemplo simples em francês ilustra de maneira evidente a realidade e a força dessa relação primeira de contradição. O si afirmativo é a negação de um non anteriormente enunciado. O si é um oui que conserva a memória do non e o reatualiza. Mantém o rastro de uma operação sintática prévia de caráter negativo e assim ele nega o non, o eixo da contradição. O exemplo mostra o caráter de afirmação negativa da contradição, e esta chegou a ser considerada como a forma elementar da estrutura polêmica que será posteriormente desdobrada e articulada no nível das estruturas narrativas.
E tal exemplo demonstra, por uma manifestação concreta da língua, a não equivalência entre o termo contraditório e o termo contrário correspondente, ou seja, o não S2 e S1 e o não S1, S2. Bom, entre S1 e S2, estabelece a relação de contrariedade, que seria a seta horizontal duplamente orientada. E essa relação de contrariedade, por vezes denominada oposição qualitativa, supõe um eixo semântico em comum, que autorize a oposição com base numa identidade parcial hierarquicamente superior, a qual define a categoria semântica em si própria. Toda a diferença se forma contra o fundo de uma semelhança, com base num classema comum. Homem e mulher se opõem por comportar um sema idêntico, de animado humano. Esse eixo semântico hierarquicamente superior ou hiperonímico garante o caráter ao mesmo tempo solidário e oponível dos termos contrários, que são os hipônimos. Bom, também entre não S1 e não S2, nós encontramos uma relação paralela de subcontrariedade, que seria a seta horizontal de baixo. E, por um princípio similar, os termos resultantes da operação de contradição são oponíveis como contrários. A equivalência formal postulada entre contrariedade e subcontrariedade encontra, contudo, obstáculos concretos, a partir do momento em que estas sejam revestidas por conteúdos semânticos das línguas naturais. Estes, infinitamente modulados pelo uso, resistem aos efeitos de simetria e não se depositam necessariamente num molde lógico pré-estabelecido. O modelo aparece, portanto, como uma estrutura receptora de potencialidades semânticas, sejam estas realizadas ou não em um discurso, sejam estas até mesmo lexicalizadas ou não por determinada língua natural. A categoria semântica que subsume os subcontrários é definida como o termo neutro, aquela que repousa sobre a acessão nem, nem. Ela própria está em relação de contrariedade com respeito à categoria, termo complexo, que solda os contrários. Bom, 4. A relação entre o não S1, o não S2 e S1, assim como entre não S1 e S2, é uma relação de complementariedade, que são as setas verticais orientadas de baixo para cima. E tal relação marca a implicação lógica de S1 por não S2 e de S2 por não S1. O agrupamento dos termos complementares é chamado deixis. O termo contraditório aponta para o termo contrário daquele que contradiz. Positiva, não S2 para S1, e negativa, não S1 para S2. Enfim, por último, entre os termos dos polos contrários ou subcontrários do quadrado e aqueles que os subsumem, o S e não S, isto é, que selecionam o sema comum aos termos contrários, formando assim o seu eixo semântico, estabelece-se entre estes termos uma relação de hierarquia. E é a relação clássica entre hipônimos e hiperônimos que aí se exprime,
como é o caso, por exemplo, entre termos específicos e genéricos. E no quadrado, os hipônimos hierarquicamente inferiores formam a primeira geração, e os hiperônimos são passíveis de desdobrar-se em um modelo de segunda geração.